Este trabalho buscará apresentar a visão tática dos combates travados na região de Abetaia, durante o ataque ao Monte Castelo de 12 de dezembro de 1944. Após as tentativas frustradas, realizadas no final de novembro, para a conquista da linha Belvedere, Matsankana, Monte Castelo, era necessário reajustar o dispositivo e planejar uma última tentativa antes da chegada do inverno. Essas posições possuíam excelentes campos de tiro, apoio mútuo, defesa em profundidade e, principalmente, flanqueamento. As forças que progrediam na direção Guanella-Monte Castelo eram atingidas pelo flanco pelas posições alemãs. Para o sucesso da operação, era fundamental eliminar as posições alemãs de Matsankana e Abetaia. A data escolhida para o ataque foi 12 de dezembro. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu empregar o 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, no esforço principal, tendo o 2º e o 3º Batalhão em primeiro escalão. Em um esforço secundário foram empregados o 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes, atuando no flanco direito, e a 5ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria no flanco esquerdo. A 5ª Companhia deveria progredir em direção a Matsankana, de modo a ameaçá-la, impedindo que essa posição pudesse convergir fogos sobre o ataque do 3º Batalhão do Regimento Sampaio. A 1ª e 2ª Companhia do Regimento Tiradentes deveriam progredir protegendo o flanco leste do 2º Batalhão do Regimento Sampaio, devendo conquistar a região de Abetaia. No flanco leste do ataque, as principais posições alemãs estavam em Abetaia, Vale Vitelline e mais em profundidade no alto do Monte Castelo. A frente mantida pela FEB era caracterizada pela linha de alturas M de Bombiana, Bombiana, Casa Leste de Guanella, Guanella. Para proteger o flanco do ataque do 2º Batalhão do Regimento Sampaio, o 1º Batalhão do Regimento Tiradentes deveria atacar a região de Falvari e limpar as regiões de Abetaia e Vale. Para cumprir essa missão, o comandante do batalhão decidiu empregar a 2ª Companhia, menos um pelotão, na conquista de Falvari, e a 1ª Companhia, mais um pelotão da 2ª Companhia, para progredir sobre Abetaia e Vale. A direção normal do ataque sobre Abetaia e Vale seria a partir de Bombiana, aproveitando a dominância do terreno. Os reconhecimentos e as emissões de ordens foram feitas desse modo. Entretanto, momentos antes do ataque, foi decidido que a progressão da 1ª Companhia seria realizada a partir das casas lestes de Guanella, causando transtorno para a ocupação das posições de ataque. O planejamento do ataque considerava prosseguir sobre as posições inimigas sem contar com uma preparação da artilharia. O objetivo dessa decisão era tentar obter a surpresa no local das ações. A surpresa foi perdida quando os americanos iniciaram grande concentração de fogos de artilharia sobre a região de Belvedere. As tropas atacantes tiveram muita dificuldade em ocupar as posições de ataque. As terríveis condições meteorológicas, chuva e neblina e a concentração excessiva de tropas na região de Guanella foram alguns dos fatores que prejudicaram o desembocar do ataque. Não houve sincronização na hora do ataque. As companhias do 2º Batalhão do Regimento Sampaio iniciaram sua progressão com muito atraso em relação ao 3º Batalhão desse mesmo regimento e, principalmente, em relação à 1ª Companhia do Regimento Tiradentes, que atacou Abetaia praticamente isolada das demais tropas. Para conquistar Abetaia a partir da região de Casa Leste Guanella, o comandante da 1ª Companhia, o capitão João Tarcísio Bueno, decidiu empregar o 1º pelotão da 2ª Companhia, comandado pelo tenente Varoli, na direção das casas de Abetaia, e o 1º pelotão de sua subunidade, comandado pelo tenente Aloísio, na direção de 3 casas oeste de Abetaia.
Como tropa em segundo escalão, o segundo pelotão da primeira companhia, comandado pelo tenente Rezende, deveria prosseguir a retaguarda do pelotão do tenente Varoli, na direção das casas de Abetaia. A falta de sincronização no momento do desembocar do ataque afetou muito a progressão dos pelotões da companhia, que atacaram Abetaia e 3 casas de Abetaia, praticamente isolados das demais tropas. A forte neblina existente no início da manhã favoreceu a progressão dos pelotões em primeiro escalão até o córrego que corta transversalmente a direção de ataque. Após atingir o corte do córrego, o tenente Aloísio tentou desembocar em um assalto em direção às 3 casas, sendo fortemente batido por focos de artilharia e metralhadoras, perdendo a capacidade de prosseguir no ataque. O comandante da companhia decidiu cerrar a frente junto com o pelotão do tenente Rezende para impulsionar o assalto em direção aos objetivos finais. Para o assalto final, o comandante da companhia, junto com o pelotão do tenente Rezende, atacou a região de 3 casas e o tenente Varoli atacou com o seu pelotão a região de Abetaia. As 2 frações foram fortemente atingidas por tiros de metralhadoras, fogos de morteiros e artilharia, sendo praticamente dizimadas. Após essa ação, a primeira companhia perdeu totalmente sua capacidade combativa e apresentava 3 oficiais fora de combate. Tenente Varoli, desaparecido, havia sido feito prisioneiro de guerra. Tenente Aloísio, ferido, sendo evacuado para a retaguarda. E o capitão Bueno, gravemente ferido, agonizando no campo de batalha. Direção-geral do ataque da 1ª Companhia do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes, visto a partir da posição do ataque. Linha de partida nas casas lestes de Guanela. Progressão do 1º escalão do ataque da 1ª Companhia, pelotão do tenente Aloísio e pelotão do tenente Varoli, até chegar ao córrego transversal à direção de ataque. Progressão do 2º escalão, pelotão do tenente Rezende, contando com a presença do capitão Bueno, comandante da companhia, após o pelotão do tenente Aloísio ser tirado de combate pelo inimigo. Pelotão do tenente Rezende, junto com o capitão Bueno e o pelotão do tenente Varoli, em condições de realizar o assalto final a seus objetivos. Assalto final às posições de Abetaia e 3 casas de Abetaia. O escalão de ataque da 1ª Companhia sendo fortemente atingido por tiros de metralhadoras, fogos de morteiros e de artilharia, no momento em que realizava o assalto final a seus objetivos. Visão a partir da estrada que liga Bombiana a Abetaia. Escalão de ataque da 1ª Companhia sendo fortemente atingido por tiros de metralhadoras, fogos de morteiros e de artilharia, no momento em que realizava o assalto final a seus objetivos. Visão a partir do acesso às 3 casas de Abetaia. Fração do pelotão do tenente Varoli, sendo fortemente atingida por tiros de metralhadoras vindo de Abetaia. Fração do pelotão do tenente Rezende, junto com o capitão Bueno, sendo fortemente atingida por tiros de metralhadoras vindos de 3 casas de Abetaia.
O ataque da Força Expedicionária Brasileira ao Monte Castelo, no dia 12 de dezembro, não obteve êxito. No meio da tarde, todas as unidades receberam ordem de retroceder até suas posições iniciais. Para os integrantes do 1º Batalhão do Regimento Tiradentes, o insucesso estava carregado de muita angústia, pois diversos integrantes do batalhão ainda não haviam retornado às linhas amigas. Do posto de observação do batalhão, era possível ver o corpo inerte do capitão Bueno caído próximo às casas de Abetaia. Foram lançadas várias patrulhas para resgate dos feridos. Somente na madrugada do dia seguinte, o capitão Bueno, apesar da gravidade dos ferimentos, foi resgatado e evacuado para a retaguarda. Os alemães não permitiram a evacuação dos mortos e feridos. Somente após a conquista do Monte Castelo, em fevereiro de 1945, foi possível retirar os corpos insepultos que se encontravam ao redor das casas de Abetaia. Foram encontrados 17 corpos prontos para realizar o assalto final às posições alemãs. Esses corpos estavam preservados pela neve, alguns com granadas de mão prontas para o lançamento.